Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Que é avivamento espiritual. Então, dentro desse tema, nós temos falado, temos ministrado sobre batismo com o Espírito Santo, sobre o que é avivamento espiritual, sobre ser cheio do Espírito Santo. Quarta-feira passada, ministramos sobre quem é a pessoa que é cheia do Espírito Santo, como ela vive. E hoje nós vamos estudar um pouco mais. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Atos. Você que está aqui nesta noite, nessa quarta-feira de estudo da palavra, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E nós vamos ler esse texto, que é o texto, capítulo 2, a partir do versículo 41, do 41 ao 47. Esse texto aqui, irmãos, ele descreve uma igreja que vive sob o mover do Espírito Santo. Esse texto aqui, de toda a Bíblia Sagrada, ele é o texto que mostra como deve viver a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual o desejo de Deus para com a sua igreja? Qual é a vontade de Deus para com a sua igreja na face da terra? Como é que Deus quer que ela viva na terra? Está aqui, é o texto mais claro que mostra qual a vontade de Deus, o desejo de Deus, para que a sua igreja, ela proceda, ela viva aqui na terra. Versículos 41 a 47, de Atos dos Apóstolos. É um texto que fala como viviam os novos convertidos, os primeiros cristãos, a primeira igreja. Quando a gente fala a igreja primitiva, a primeira igreja, depois do Pentecostes, os irmãos convertidos, os primeiros cristãos convertidos, agora cheios do Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo, eles agora estavam juntos. E estes primeiros irmãos formaram então o início da igreja cristã, da igreja dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja foi formada no calor do Espírito Santo, debaixo do fogo do Espírito Santo. Todos os irmãozinhos, todos cheinhos do Espírito. Parece uma coisa nova, quando a gente compra uma coisa nova. E ela está toda perfeitinha, não é? A gente compra um eletrodoméstico, alguma coisa nova, ela está com cheirinho de novo. Tudo
tudo funciona, não é? Tudo funciona direitinho, tudo funciona bem. É muito bom comprar uma coisa nova, não é? Tá todo botão que você aperta está funcionando. Todas as funções são perfeitas, são ativas. Mas depois que o tempo passa, aí a gente usa. Aí mexe, outro mexe, e daqui a pouco vai quebrando. E esse botão não funciona mais, aquilo não funciona mais, e aquilo não funciona mais, e daqui a pouco funciona. Está faltando pouco para pifar, para explodir o troço, porque não funciona mais nada. Eu me lembrei disso agora, porque aqui esse texto fala da igreja novíssima, como o Senhor Jesus queria que ela funcionasse o tempo inteiro, permanecesse assim o tempo todo. Mas aí a gente vai ver que pouco dessa igreja novinha, com cheirinho de novo, cheio do Espírito Santo, agradando o Senhor olhando para ela, feito um jardim florido, lindo, um aroma agradável, tudo funcionando como o Senhor queria que funcionasse. Aí a gente vai ver que tem muita coisa que não funciona mais. Lamentavelmente, muita coisa não funciona mais. E aí é por isso que vem a necessidade do avivamento. É um reparo, uma renovação, uma restauração, para ver se conserta algumas coisas, para ver se a gente volta ao seu funcionamento normal, primitivo, né? Veja bem, veja esse texto aí, ele é muito importante quando se fala de avivamento espiritual, quando se fala de renovação espiritual, quando se fala de despertamento espiritual, quando se fala do poder de Deus na igreja, quando se fala de crente cheio do Espírito Santo, quando se fala de fogo, de poder, sabe? Quando se fala do mover do Espírito Santo, é impossível que não se fale desse texto aqui. É impossível. Quando se tem uma campanha que fala sobre esses assuntos, e esse texto não é lido. É quase impossível. Porque ele é o âmago, sabe? Ele é como que fosse o fundamento. Então, veja bem, irmãos, eu quero somente avaliar e estudar um pouquinho com vocês dos versículos 41 ao 47, que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui está como um resumo, como viviam aqueles crentes. Tão poucos versículos, né? 7 versículos que a gente leu, mas está aqui um resumo. Não quer dizer tudo. Aqui é para a gente ter ideia como funcionava aquela igreja. Como funcionava aquela igreja. Primeiro versículo, vou analisar versículo por versículo, para a gente aprender algumas coisas. Talvez até só lembrar, tudo que a gente já sabe. Mas a gente lembrar, né? Muito importante. Então, não adianta a gente falar aqui de poder de Deus, de unção do Espírito, de batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Se não tiver essas coisas, a pessoa pode dizer que ela é renovada,
Viu, irmão? Eu sou renovada, eu sou da renovação espiritual. Eu sou crente pentecostal. Sou crente do fogo. Se não tiver essas coisas que a gente vai falar aqui agora, ele pode ter tudo, menos o Espírito Santo, menos a unção do Espírito Santo, menos o poder do Espírito Santo. Ele pode ter muitas outras coisas, mas o poder do Espírito Santo ele não tem. Uma igreja que disser que é renovada, que é abençoada, que é cheia do poder do Espírito Santo e não tiver essas coisas aqui, ela está redondamente enganada. De Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, de enchimento do Espírito Santo, não tem nada. Então, a gente tem que ver o que é. Olha o que é. Aí eu quero analisar algumas coisas. Diz aqui o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os primeiros, né? Os que ouviram a palavra do evangelho ser pregada. Eles, então, aceitaram a palavra. Abriram o coração, receberam a palavra. Crente só é crente de verdade quando ele abre o coração e a palavra entra e muda a vida deles. Crente só é crente no Senhor Jesus Cristo, só é cristão de verdade esse crente que abriu o coração e recebeu a palavra que muda, que transforma. Esses primeiros crentes aqui, essa igreja primitiva foi formada só de crentes convertidos e não convencidos. Só de crentes convertidos. O título aqui diz, como viviam os convertidos. Primeira coisa, crente tem que ser convertido. E convertido fala de mudança, de transformação de vida nova. Fala de você ter deixado o velho homem e ser revestido de um novo homem. Deixou as coisas que para trás ficam e agora o pecado, as coisas do passado, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Problema nas igrejas é que as igrejas estão muito cheias, mas de gente convencida, mas não convertida. Qual a diferença? É que o convencido é aquele que realmente admite que é o certo, que é o verdadeiro, que o caminho é esse mesmo, e que está tudo certo, e é assim mesmo, e concorda com tudo, mas não se entrega para Deus, não abre o coração, não permite que o Espírito Santo entre dentro da sua vida e mude. Ele não muda nada, ele continua do mesmo jeito, convencido. Tem muitos irmãos, e eu infelizmente tenho que dizer, a maioria dos cristãos hoje em dia são assim, os chamados cristãos assim, convencidos. Estão na igreja por tradição, porque a avó, o pai, a mãe, não sei quem, todos dizendo, então eu fui criado nisso, estou aqui e tal, entendeu? Mas não é convertido. Eu acho que o primeiro problema está aqui, sabe? As igrejas cheias de gente que não se deixam mudar, que não se converteram à palavra de Deus. E para se converter, você tem que ouvir a palavra, e essa palavra tem que gerar no coração arrependimento de pecados, tem que trazer a consciência do pecado na vida, e a pessoa tem que reconhecer seus pecados e se arrepender, e se entregar para o Senhor e se voltar. O convertimento fala de uma meia volta. Você está indo em direção a um determinado lugar e de repente você percebe que aquele caminho está errado. Não vai dar onde você quer chegar. E aí você dá meia volta. E aí você retorna, você volta para entrar no caminho certo. Isso é o convertimento. Há pessoas convencidas, elas ouvem, elas até compreendem, mas continua fazendo as mesmas coisas erradas, continua no mesmo caminho errado, não dá meia volta, não retorna, não entra pelo caminho certo. Primeira questão é aí. A igreja primitiva foi formada só de gente convertida, o segredo está aí. Eram só gente convertida, gente que aceitou a palavra
e foram batizados. O batismo literalmente significa vida nova. Você morrer para o mundo e nascer para Deus. Esse é o sentido, esse é o simbolismo, é o significado, o batismo. Eles eram batizados, eles não foram para o batismo, irmãos, só por influência, só por tradição. Não foram só por constrangimento, para não serem constrangidos. Na hora da ceia, não estou participando, então eu também vou. Não, eles se batizaram com uma profunda consciência de que eles agora eram novos, tinham uma nova vida. Aquele homem velho havia morrido, o homem do pecado tinha morrido, agora eles eram novas criaturas. Eles agora tinham aceitado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eles estavam agora descendo ao batismo, eles estavam se batizando, cumprindo a ordem do Senhor. E esse batismo na vida deles, realmente, ele foi efetivo, ele realmente teve significado. Tantas pessoas se batizam e continuam com a mesma vida. Batismo é para quem realmente está determinado a viver uma vida nova. A quem está vivendo uma vida nova com Jesus. Amém, amadas? Batismo, você já foi batizado? Quem aqui é crente que ainda não foi batizado? Levanta a mão. Quem é crente já e não foi batizado? Precisa se batizar, viu? Esse ano é o ano do seu batismo, ok? Precisa. Quando falo em batismo eu fico meio... Por quê? Por quê? Qual a dúvida? Por que que um crente é crente e não quer se batizar? Então tem algum problema. Porque aqui eles receberam a palavra, se converteram e foram para o batismo. Se eu recebi a palavra, me converti, eu quero mais autoafirmar isso que eu criei. Eu quero confirmar essa minha fé. Ainda mais quando o Senhor ordena que a gente faça isso, é obediência. O batismo é uma bênção. Então você, irmão, que já é convertido ao Senhor Jesus, que já é um crente, um servo, uma serva de Deus, procure se batizar, viu? Não fique protelando o seu batismo. Não, porque isso dá a entender que você está com dúvida. Está com dúvida. É alguém que está, um rapaz, namorou, está noivo da moça, e os dois noivos, e quando se fala, ela fala em casamento, ele, não, peraí, por que você não quer casar? Não, está muito bom assim, vamos ficar assim mesmo, noivando, só com noivo, vamos ficar assim mesmo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente faz boda de prata e boda de ouro, noivo mesmo, não casa, isso é normal? Não é, então tem coisa errada, não se admite isso. Então, é preciso tomar essa posição. Esse ano nós vamos fazer batismo, no mês agora, no finalzinho de outubro, talvez no início de novembro. Eu vou avisar, vou anunciar ainda e vou anunciar as reuniões. Todos vocês que não foram batizados devem ser batizados, viu? O batismo é uma bênção na vida do cristão. Aqui a gente vê Jesus Cristo foi batizado, seus discípulos foram batizados, os apóstolos foram batizados, Jesus mandou que fôssemos batizados, e a igreja primitiva aqui foi feita só de crentes batizados. Eles creram, receberam a palavra e foram batizados. Foram todos batizados. A igreja como o Senhor quer que ela seja. Perfeita aqui, ó. Iniciando perfeita, de gente convertida, com a palavra no coração. Isso é muito importante. Amém, irmãos? Agora vamos ver como agora eles continuaram a viver. O versículo 42, me acompanha aí, irmãos. Leiam aí vocês, para eu não ficar lendo sozinho. Vamos lá, todo mundo lendo o 42. Exatamente, olha como eles viviam, irmão. Perseveravam. Vamos devagar. Fala essa palavra de novo. Perseveravam. Crente tem que ser perseverante. Amém, irmãos?
Os crentes da igreja primitiva eram perseverantes, coisa que hoje a gente pouco vê nos crentes. Eles não são perseverantes. Não perseveram. E o que é perseverar? É ser firme no propósito, é continuar, é ser persistente. É estar sempre no propósito, no caminho, desejando aquilo. É não sair da reta, não sair da meta. É não sair do propósito, ser perseverante. Mas hoje a gente vê poucas pessoas perseverando. Vê muita gente que não são firmes. O que mais existe é crente que não é firme. O que não é perseverante é gente que oscila muito. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora é abençoado, outra hora está frio, uma hora está animado, outra hora está desanimado, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está nessa igreja, outra hora está noutra igreja, outra hora está aqui. Gente que não persevera, começa uma coisa, não termina, diz para o pastor, chega para o pastor, pastor, eu quero trabalhar, eu quero ser... Ah, irmã, você não faz ideia como eu lido com gente desse tipo. Pastor Luciano, eu quero trabalhar, conte comigo, ou pastora, me dê uma oportunidade, que eu quero trabalhar. Eu fico só observando. Esses dias mesmo eu estava observando, uma pessoa, eu quero trabalhar no departamento infantil, quero ajudar, quer ajudar, irmão, quer trabalhar, irmão? Pois é, irmão, quem quer trabalhar, tem vez, na casa do Senhor sempre tem oportunidade, sempre tem que se fazer, não sou eu que vou lhe pedir de fazer a obra do Senhor, não, quer fazer? Agora, meu querido, se quer fazer, você não vai fazer para mim, nem vai fazer para a igreja, nem para homem nenhum, você está fazendo para Deus, então entenda que você tem que ter responsabilidade, você tem que ter compromisso, porque quando a gente assume uma responsabilidade com Deus, olha, Deus cobra. Não, eu agora vou ser perseverante, tudo bem, irmã, essa irmã que quer ajudar, vá trabalhar no departamento infantil, vai ajudar lá. Na primeira oportunidade que a gente precisa da pessoa, na EBF eu não vi o cabelo dessa pessoa. Eu vim só para observar. Na EBF, acabou a EBF, departamento infantil. Nesse segundo semestre, a pessoa falou assim, aí cadê aquela pessoa, meu Deus, que queria trabalhar? Cadê essa pessoa, meu Deus, que disse que podia contar com ela, que ela estava muito desejosa e que queria fazer a obra? Onde é que foi? Sumiu, não apareceu numa reunião de planejamento, as coordenadoras do departamento não puderam contar. Aí eu fico olhando, cadê? Oh, gente que não é perseverante nas coisas de Deus. O que falta é isso. Os crentes da igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo. E o que Atos dos Apóstolos aqui diz, que uma das características, aqui a gente vê que são características de crentes cheios do Espírito Santo. São características do verdadeiro avivamento. Perseverança. Fala de novo essa palavra. Agora diga para o seu irmão, seja perseverante. Seja perseverante, irmãos, olha, se tem uma coisa que é o segredo, que é um dos segredos, não pode dizer que é o segredo, mas é um segredo de prosperidade. Em tudo que você fizer, é ser perseverante. Tem gente que começa um negócio, não precisa nem ser trabalhos cristãos, evangélicos, espirituais, qualquer trabalho, qualquer coisa. Tem gente que começa um curso, todo animado, todo empolgado, vou fazer esse curso, vou estudar, vou me preparar, só começa, é mesmo que um carro velho, e arranco, faz aquela zoada, e tudo, e compra caderno, e compra livro, e compra no bolso, e compra paro, e compra no jogo, e compra tudo, daqui a pouco, está tudo encostado lá, foi dinheiro perdido, não fez nada, não chegou nem na metade, desistiu, aí começa outro, e desiste, e começa, bota um negócio, e porque nas primeiras dificuldades, irmão, tudo na vida tem dificuldade. Se você bota um negócio, gente que quer botar um negócio, se prepare, irmão, você não vai dar inventos e poupa no início, não. O negócio não vai bombar no início, não. Todo início de qualquer coisa tem-se dificuldade. Negócios, mais ainda, né? Você enfrenta muitos atropelos, muitos obstáculos, muita dificuldade, tudo na vida, irmãos. Então, tudo na vida requer perseverança. Para tudo que você for fazer na vida,
Isso é um ingrediente que não pode faltar para quem quer ser vitorioso, próspero, bem-sucedido em tudo. Perseverança. Tem que ser perseverante. Você não pode desistir fácil, não. Entregar os pontos fácil, não. Parar no meio. Desanimar por causa de obstáculo, de dificuldade, porque um olhou, um não quis cooperar, um não ajudou, um criticou, perseguiu. Irmãos, em todo lugar, em todo canto, em todas as coisas, você enfrenta dificuldade. Perseverança é algo muito importante. Não é à toa que a gente vê aqui, logo de cara, essa palavra. Que esses crentes eram perseverantes. Primeiro aí, eu quero só frisar essa palavra. Perseverar. Por que é que nós estamos aqui? Por causa de perseverança. Viu? Perseverança. Que quando eu comecei esse trabalho aqui, eu comecei na minha casa. Pequena, aqui nessa rua. Na frente, numa área pequenininha da casa, dessas casas aqui. Com criança. As minhas, os meus sobrinhos, algumas outras criancinhas ao redor de vizinhos. Um trabalho infantil, trabalhando com as crianças. Será que houveram dias que eu estava desanimada e que eu tinha que desanimar e que eu tinha motivo para desanimar? Lógico que sim. Lógico que sim. Eu saía chamando as crianças, pedindo às mães, e algumas delas não deixavam na minha cara, diziam, não quero negócio com crente não, minha filha. Aqui ninguém é crente, a gente não gosta de crente, por favor, nem venha na minha porta, nem chame meus filhos, me botava para correr. Levei muito fora assim, quer dizer, coisas dessa natureza, muitas outras dificuldades. Queria fazer lanche para as crianças, queria fazer as coisas, não tinha dinheiro. Muitas outras dificuldades, perseguições. Sabe, irmãos, até chegarmos aqui hoje, numa igreja formada, organizada, com muitos membros, né? Deus abençoando, firme, porque houve perseverança. Tem que ter perseverança. Na vida a gente tem que ter perseverança. Seja perseverante na sua igreja, seja perseverante, sabe? Nos seus propósitos, nos seus sonhos, nos seus objetivos de vida. Seja perseverante no seu ministério. Eles aqui eram perseverantes em algumas coisas, eu quero agora falar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, sabe o que é isso? Na palavra. Diga, perseveravam na palavra. Irmãos, isso aqui é um segredo de crente forte. Crente firme. Crente sábio. Crente seguro. Lembra daquele exemplo que Jesus falou das duas casas, uma construída sobre a areia, outra construída sobre a rocha? O segredo daquela forte que as chuvas, os vendavais bateram contra ela, estava firmada na rocha, ela não desabou. O que era a rocha? Obediência à palavra. Aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem essa palavra, está lá, palavra. Eles são comparados ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Crente tem que ter palavra. Você tem que ser fundamentado na palavra. Esses crentes aqui da igreja primitiva, eles viviam em torno da palavra. Eles estudavam a palavra, meditavam na palavra. Eles eram movidos pela palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eles eram dirigidos pelos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos é que ensinavam a palavra. E eles, fixavam. Nos ensinamentos da palavra, era o apóstolo pregando e eles ali, com a Bíblia na mão, do jeito que vocês estão aí. Igualzinho, isso aí era igual. Eles com a Bíblia, tudo que era lido, eles constatavam, eles liam também, e eles comiam, e eles aceitavam, recebiam, e se firmavam nessa palavra, e viviam essa palavra, e botavam essa palavra em prática na sua vida. Precisava mais dizer mais nada, eu acho.
para a gente saber que essa igreja era uma igreja abençoada, cheia do poder do Espírito Santo. Eu acho que não precisava mais falar mais nada. Só em dizer isso. Eles viviam a palavra. Eles respiravam a palavra. Não tinha quem os enganasse. Irmãos, o segredo é a palavra. Sabe por que tem um monte de gente dando crédito a tantas bobeiras, tantos besteiros, tantas conversas fiadas, tantas invenções, porque eu nunca vi gente para inventar tanta moda como crente. Tanta invenção como crente. É tanta coisa. Quando eu estou estudando a Bíblia, e agora tem a internet a nosso favor, né, para a gente se utilizar, aí eu começo a pesquisar coisas, começo a ver coisas, mas tem coisa que eu vejo de pastores, de gente que diz que conhece a Bíblia, e quando eu clico e que vou olhar, quando eu olho assim, eu tropeço em cima de uma besteiragem tão grande assim, que eu clico ali, eu digo, vai, tem para lá, e você quer ser uma heresia braba, você quer ser uma besteira, meu Deus, como é que um homem desse fala uma bobagem dessa? Aí eu, tem para lá, porque é bom para a gente escutar, ver, quem sabe, quem tem um raciocínio dentro da palavra do Senhor, gente equilibrada, gente serena, que observa a palavra, sabe, com uma mente esclarecida, uma mente cheia do Espírito. É gostoso a gente ouvir pessoas e a gente aprende também com elas. Mas a gente escuta muita besteira, eu vejo muita bobagem. E eu fico só pensando em gente que não tem esse discernimento, esse conhecimento, essa base na palavra, e engole essas besteiras, esses sapos que tem por aí, essas heresias. É tanta coisa, irmão, que não vale nem a pena a gente repetir aqui, besteiras que tem por aí. Agora, pelo amor de Deus, aí quando eu vejo um crente da minha igreja elogiando uma besteiragem, eu digo, meu Deus do céu, me dá uma frustração, uma sensação de frustração tão grande, que eu digo, meu Deus do céu, afinal de contas, o que essa pessoa está fazendo na igreja, que tanto que eu ensino, que falo as coisas, e a pessoa ainda vai dar crédito a esse tipo de coisa. Tem que ver isso, irmão, tem que ver essas coisas aí. Eles perseveravam na doutrina de quem? Na doutrina dos apóstolos. Eu quero que todos vocês digam, na doutrina dos apóstolos. Diga, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era dos fariseus, dos religiosos da época, de gente que falava, porque tem um monte, do mesmo jeito de hoje, assim, também que falava um monte de besteira por tudo quanto era canto, pelas praças, por tudo quanto era canto. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você está nessa igreja? Escute a pregação da sua pastora. Amém, irmãos? Escute, a não ser que você diga, não, eu não aceito, eu não. Tudo bem, você é livre para você ir para onde você quer, mas você está aqui, receba a palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eu vejo, irmãos, que eles eram dirigidos pelos ensinamentos do apóstolo. O Senhor disse que era necessário, isso é um ensino do Senhor. Seja perseverante na palavra e na pregação que você recebe dos seus pastores. Não fique comendo aqui. Você já viu gente que come em muitos lugares ao mesmo tempo? Você come um pouquinho aqui, come um pouquinho acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho lá, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. No final dá o quê? Uma congestão. Dá um revertreco na sua barriga e você vai passar mal. De tanto tipo de alimento diferente, de tempero diferente, cozinheiro diferente. Cuidado. É preciso a gente comer. Se come num lugar, come só lá. Deixa de estar comendo, de estar ouvindo tantas coisas por aí. E se ouvir, tem que se peneirar. A gente tem que ter uma peneira muito fininha, para a gente não engolir muitas coisas erradas por aí. Irmãos, eu estou falando isso porque, olha, agora mais do que nunca, nós estamos no final dos tempos. E um dos sinais dos fins dos tempos são falsos profetas, ensinos de demônios, que são milhares, são muitos, irmãos. Demais. A gente tem que ficar atento.
Esses dias eu pensando, eu digo, olha, como é que uma pessoa sai de não sei de onde, lá de um outro estado, um pastor que diz que é pastor, sai do seu estado, da sua cidade, que é um outro estado, de sua cidade, e vem ficar 2 semanas dentro da casa de um membro da igreja de outro, e fazendo culto de dia e de noite, e dando ensinamento de dia e de noite. Está errado. Está errado. Porque eu não faço isso. Pastor sincero, uma pastora, uma pessoa de Deus, um líder de Deus, ele tem ética. Ele não vai estar ensinando ovelha de outros. Eu aqui às vezes recebo pessoas que vêm de outras igrejas, querer de certa forma que eu dê algum ensinamento. Eu pergunto, isso não é minha ovelha? Se não é minha ovelha, eu sei quem é, sei que não é. Então, você tem um pastor? Tenho. Então, irmão, procure o seu pastor. Fale para ele o seu problema, porque ele tem uma palavra de Deus para lhe dar. Ele é o seu pastor. Você não é minha ovelha. Agora, não sei que uma pessoa não esteja em igreja nenhuma, é desviado, não tem compromisso com igreja nenhuma, é outra história, é diferente. Tudo bem. Eu vou aconselhar, eu vou ajudar, vou dar a palavra. Agora, esse negócio de pegar ovelhas de pastores, ovelhas de outro rebanho, para eu discipular, para eu doutrinar, para eu dar meus ensinamentos. Eu estou sendo inconveniente, eu estou faltando com ética, com respeito. E eu estou, de certa forma, tentando ludibriar, enganar e roubar a ovelha do outro. Então, esses dias eu fiquei muito indignada, porque aconteceu uma coisa assim, isso que eu estou falando. Aí eu digo, como é que um pastor sai de sua igreja, com quem a igreja dele ficou? Se ele diz que é pastor. Agora sai do seu estado, e vem para ficar dentro da casa da minha... Quer dizer, eu estou falando aqui agora, mas eu não falei nem para ela, nem vou falar. Porque cada uma na sua casa. Agora, eu esperava, e eu espero que, se você é minha ovelha, tenha esse discernimento. Tenha esse discernimento. Amém, irmãos? Essa pessoa não é teu primo, não é teu irmão, não é teu tio, não é família, não é parentesco nenhum. Porque quando tem um parente, não, meu tio é pastor, tá entendendo? Também é diferente. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí vem e fica dando. Agora, aí essa pessoa nem vem para culto nenhum, não vem para a escola dominical, não vem para uma reunião de oração, não vem para o culto domingo, não vem para culto nenhum, porque está fazendo culto dentro da sua casa, chamando outros ovelhas. Está certo ou errado isso, irmão? Está certo ou errado? Pois é, querido. Eu também acho que está errado. Está errado, irmãos, porque eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. Eu, quando comecei esse trabalho aqui, eu não fui na casa de crente nenhum, tirar crente de igreja nenhuma para vir para a minha igreja. Nunca fiz isso. Diante de Deus, eu nunca fiz isso, irmão. Alguns irmãos, até o pastor, na época, o meu pastor, que era o pastor Severino Luiz, Messi, tem alguns irmãos que eram da nossa igreja, no Catolé, e moram aqui, só que é muito longe, não estão indo lá. Então, está os endereços dele aqui, para você visitá-los. Era membro da igreja que eu estava fazendo parte, estava abrindo uma congregação, tudo bem, estava tudo dentro do certo. Visite eles, para eles ficarem com você aqui, tudo bem, fui. A maioria deles já estavam em uma igreja. Não, irmão, eu estou na igreja do Nazareno, não, eu estou na igreja presbiteriana, eu estou na igreja batista. Tudo bem, irmão. Então, Deus abençoe, graças a Deus. Está firme? Vou partir para outra. Por que eu tinha que tirar os irmãos da igreja, onde eles já estavam firmados e estavam animados, participando, para ter que vir para mim? Não era obrigado, porque ele foi da igreja Ebenezer, agora ter que sair. Não, estão firmes, não, a gente está participando, mas a gente vai visitar. Não, tudo bem, fiquem à vontade, fiquem nas suas igrejas, só vim por consideração, por pensar que vocês estavam sem assistência. Vocês estavam sem igreja, aí não pode. Mas estão na igreja, eu sempre tive esse cuidado, irmãos. Eu não tenho essa pretensão, nunca tive. Eu fico indignada quando alguém faz isso com uma ovelha minha. Pode ter certeza. Pode ser você qual que for. Eu fico indignada e fico enciumada. Fico com raiva. Se alguém vem querer tirar você da minha igreja. Porque quando você estava lá no mundo, ninguém foi lhe evangelizar, ninguém foi buscar você. Aí você se converte, Deus muda a sua vida, você está bem, aí aparece, vamos para a minha igreja, vamos para a minha igreja, vamos para a minha igreja. Isso é conversa. Amém, irmãos?
Agora, o que eu fico achando é o seguinte, é gente sem base na palavra, que se é levado por qualquer coisa. E hoje em dia é o que mais tem esse tipo de gente. Agora, imagina o que é que essa pessoa, eu fico pensando, meu Deus, eu fiquei, sabe, fiquei só pensando, o que é que essa pessoa não está fazendo 8 dias dentro da casa dessa pessoa? Fazendo culto. O que é que não está ensinando, meu Jesus amado, hein? 8 dias, repare. O que tanta leseira, que tanta besteiragem não está fazendo dentro dessa família? Meu Jesus amado, tenha misericórdia. Isso é o que mais vai acontecer ultimamente. Então, se há uma necessidade nesses últimos dias, é de que você fique firme onde você está. Amém, irmãos? Firme, irmão. Porque ninguém pode dizer que não pode ser levado. A Bíblia diz assim que o amor de muitos vai esfriar, de quase todos. Eu estremeço, eu digo, meu Jesus, tem misericórdia, meu Deus, que o meu, pelo amor de Deus, que o meu não esfrie. Porque quando Jesus diz, a iniquidade vai aumentar de uma forma tal que o amor de muitos esfriará, de quase todos. Misericórdia. Então a gente é muito vulnerável para ser enganado. O poder da doutrina falsa é grande demais. A ludibriação do inimigo é forte. As artimanhas dele são poderosas. Só uma coisa nos faz ficar firme para não cair, é firmado na palavra. É você ser firmado na palavra. Se agarre com essa palavra. Seja perseverante. Amém, queridos? Perseverantes. Então, pessoas que agradam a Deus são as que valorizam a palavra. São as que a palavra é o seu guia prático diário. Pessoas que agradam a Deus são pessoas assim que a palavra é o seu guia, é o seu livro de consulta diária. Isso agrada muito a Deus. Vai ouvir a palavra. Não é você ficar, vou ouvir fulano de tal, vou ouvir a profecia fulano de tal. Aquele irmão é profeta, aquele irmão tem dom de profecia, eu vou orar com ele para ver se Deus fala alguma coisa comigo. Esse caminho está errado. Isso não é base para a sua vida cristã. A base para a sua vida cristã é a palavra. Não significa dizer que Deus não possa usar alguém com a profecia. Creio em dons espirituais, creio nas profecias, creio em todos os dons espirituais que a Bíblia fala. Eu tenho dons espirituais, graças a Deus, Deus tem me usado e creio neles. Porém, isso não é a forma que Deus quer que você baseie a sua vida cristã. Ouvindo um, ouvindo o outro, correndo atrás de um, correndo atrás do outro, dando mais atenção ao que pessoas falaram do que a palavra de Deus. Pessoas, são humanos, são falhos. Pessoas podem falhar. Deus pode usar pessoas, elas podem ser usadas por Deus. Porém, elas também podem falar motivadas pela sua empolgação. Não vou dizer, não, foi o diabo que falou. O diabo também pode usar. O diabo não é brincadeira, não. Pode usar pessoas, mas muita gente fala comovida, fala cheia de emoções, fala por considerações, fala porque quer resolver teu problema. E não tem nada de Deus. E a Bíblia já mostra sobre isso. O Senhor alertou o povo de Israel, diz, cuidado com esses profetas que diz Deus disse, quando Deus não disse nada. Cuidado com esses que falam, o Senhor falou e o Senhor não falou nada. Já existia nos tempos bíblicos, hoje existe muito. Então, base para a nossa vida, irmãos queridos, é a palavra de Deus. Tudo que você quiser saber, consulte a Bíblia Sagrada que ela fala. Você sabia disso, irmãos? Amém? É só você consultar. É só você ler a Bíblia. Está tudo na Bíblia Sagrada. Tudo que você quiser saber. Está nas Escrituras Sagradas. Precisa você estar. Por isso que Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua. Continue. E luz
Vamos repetir, para quem não sabe esse versículo, vamos decorar ele hoje, Salmo 119, versículo 105. Vamos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso aí é o foco. A palavra, Davi diz, lâmpada para os meus pés, ou seja, para o meu caminhar, para as minhas decisões, para as minhas atitudes, para as minhas escolhas, para os meus procedimentos. A luz é a palavra do Senhor. Ela quem vai me dizer o que é que eu faço, o que é que eu não eu devo fazer, como é que eu devo proceder. É a palavra. E luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor. Então, as pessoas que têm a palavra de Deus como esse seu livro de cabeceira, de consulta, seu guia, é o seu manual de funcionamento, tem a palavra de Deus, essas pessoas agradam a Deus, são pessoas firmes, são as pessoas que consideram os mandamentos do Senhor, que levam em consideração os princípios de Deus. Não é só ler por ler, não, irmão. Só ler por decoreba, só ler para cumprir uma obrigação, não. Ler para conhecer e obedecer. Leve em consideração. Uma pessoa que leva em consideração a palavra de Deus é aquela pessoa que conheceu a palavra de Deus e põe ela em prática todo dia. Mesmo sem ele estar com a Bíblia Sagrada, acontece uma situação que exija dele alguma atitude, e ele sabe que aquela atitude vai de encontro aos princípios de Deus, embora aquela atitude vá lhe trazer benefício momentâneo, próprio para a sua vida agora, mas aquela atitude vai de encontro aos princípios de Deus, e ele não faz, porque ele tem consideração, ele respeita, ele honra a palavra, e tudo que ele quer é a palavra de Deus. Então ele não faz, ainda que traga prejuízo para ele, mas ele prefere ficar com a palavra de Deus. Isso é levar em consideração a palavra. Aí diz que os crentes eram assim. Então é lógico que esses crentes eram cheios do Espírito Santo. Está faltando isso nos crentes de hoje? As pessoas hoje vão muito pela cabeça dos outros, feito piolho, né? Vai muito pela cabeça dos outros. Maria vai com as outras. Onde tem um movimento, onde tem não sei o quê, onde tem... Aí vai todo mundo. E qualquer coisa, tira a pessoa da igreja. E, sabe, não perseveram na palavra. Na palavra, irmãos. Então, pessoas que perseveram na palavra são as que temem os ensinamentos da palavra. São as que sempre estão comparando suas práticas de vida com a palavra. Está sempre confrontando-se com a palavra, está sempre se colocando diante da palavra. Será que isso que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Será que essa minha resposta está de acordo com a palavra? Será que essa minha decisão está de acordo com a palavra? Será que essa minha escolha está de acordo com a palavra? Fica sempre se comparando com a palavra. A vida dele, ele fica sempre, a palavra é sempre um modelo na frente dele, é sempre um espelho. São as que vão para a igreja com vontade de ouvir a palavra. Pessoas que vêm para a igreja desejosas de ouvir a palavra. Não é ver outra coisa, não. Não é ficar empolgado com qualquer outra pessoa, com qualquer um movimento. É a palavra. O foco do culto é a palavra. Amém, irmãos? O mais importante do culto é a palavra. Se não tem palavra, não é culto. Organização sem palavra não é culto. A gente faz algumas festas que não se tem a pregação. É festa de confraternização, qualquer outra coisa, menos culto. Culto tem que ter palavra. Amém, amadas? Culto é a palavra. Falou em culto, agora culto só de culto tem que ter a palavra. Então a palavra é o foco. A palavra que tem que mover você a vir para a igreja. A palavra é que tem que estimular você a sair de casa para vir à igreja. A palavra é o desejo de receber a palavra. Para você chegar aqui e ouvir a palavra. E depois que você escutar a palavra, procurar guardá-la no coração. Escutou, guarda no coração. Para viver a palavra. Amém? Davi diz, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse é o Salmo 119, versículo 11. Vamos dizer, Salmo 119, versículo 11. Diga, escondi no meu coração
a tua palavra para não pecar contra ti. Tem muito, aliás, o Salmo 119 é todo da palavra, né? É todo falando sobre a palavra, todo ele. É o maior salmo que tem, todo ele falando da palavra. Então, perseverar na doutrina. Doutrina, quando fala em doutrina, não é usos e costumes, não. É culto de doutrina, só para falar do cabelo da irmã, da roupa, da saia, do batom, do esmalte, não sei de quê. Isso não é doutrina, isso é usos e costumes, sabe? Varia muito de igrejas, de denominações. Doutrina é a palavra, diga, doutrina é a palavra. É o ensinamento do Evangelho. As doutrinas são o ensinamento do Evangelho. São os ensinamentos fundamentais, as bases do Evangelho. Isso é doutrina. Então, perseverar na doutrina é viver o conteúdo da palavra, é compromisso com as Escrituras Sagradas. Perseverar na doutrina é isso aí, é você ter compromisso com a Bíblia Sagrada. Meu compromisso não é de aparência, não é porque tenho que dar satisfações a fulano, ciclano. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra. Todo crente precisa ter compromisso com a palavra. Então, irmãos, quem eram perseverantes na doutrina dos apóstolos? Os convertidos da igreja primitiva. Quantos deles? Todos. Todos eles. Eles todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, gente sem base, sem conhecimento, instável, dá crédito a tudo que tem por aí, sabe? Os cartomantes evangélicos, que tem uns macumbeiros evangélicos, feiticeiro evangélico, cartomante evangélico, esotérico evangélico, tem. Um monte de gente que inventa uma coisa que não tem na Bíblia. Inventa um monte de besteiragem que não tem na Bíblia. É igualzinho os macumbeiros, os catimbozeiros, os feiticeiros, que ficam em casa só fazendo consulta, recebendo gente para consultar, feitos espíritas, para dar passe, para orar e para ungir. Gente que... Onde você viu isso? Não existe isso. Então, é um monte de besteira que tem por aí. Então, tem que ter cuidado. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia Sagrada aí um instantinho. Pega a Bíblia, bota no peito. Bota a sua Bíblia aí, sem fechar ela, bota no peito. Bota no peito e diga, essa é a palavra do meu Deus. Diga, é o guia da minha vida. É a lâmpada para os meus pés. É a luz para os meus caminhos. Diga, é o meu manual. Diga, dela não me separo jamais. Diga, Senhor, me ajude a amar a tua palavra, a ser perseverante nessa palavra. Em nome de Jesus. Eles perseveravam na doutrina, mas perseveravam também agora na comunhão. Diga, na comunhão. Não perca o foco. Quem eram assim? A igreja inicial, a primeira igreja. Eles eram perseverantes na palavra. Então, irmão, toda igreja, voltando um pouquinho, toda igreja que valoriza estudo bíblico, escola dominical, toda igreja que valoriza escola dominical. Tem igreja que não valoriza escola dominical. Aliás, tem igreja que nem tem escola dominical. Só tem culto de libertação, culto de cura, culto de milagre, mas culto de estudo da Bíblia, culto de escola dominical não tem. Tem muitas igrejas por aí. Toda igreja que valoriza a palavra, que prima pelas doutrinas da palavra do Senhor, que prega a palavra, que ensina a palavra, que estuda a palavra, que tem escola dominical, que chama os crentes para valorizar a palavra, que manda os crentes ler a Bíblia, que valoriza isso, é uma igreja firme. É uma igreja madura. É uma igreja segura. É uma igreja abençoada. Porque quem é firme na palavra, irmão, não se engana com qualquer coisa, não se entristece com qualquer coisa, não vive mudando de igreja e não vive, perdendo tempo com besteira. Valorizou a palavra, é crente maduro. Crente novo convertido, que começa lendo a Bíblia, vai ser um bom crente.
Crente novo convertido, que começa focando na Bíblia, lendo. Quando eu me converti, eu li o Novo Testamento dentro de uma semana. Dentro de uma semana. E não li assim só para dizer, cumprir uma tarefa, não. Lendo, comendo, sabe? Comendo, mastigando assim, com a fome, com a sede. Hoje eu tenho um problema sério de memória. Tive uma perda de memória muito grande, muito acentuada. Procurei até tratamentos. Mas eu tinha muitos versículos decorados. Sabia muitos textos bíblicos decorado na ponta da língua. Com a turma de jovens novo convertidos, em tudo que queriam saber, algum estudo, alguma coisa que estava acontecendo, alguma programação assim, queriam saber onde estava um versículo, me perguntavam. E eu dizia, onde estava na ponta da língua, por conta desse início de nova convertida, comi o Novo Testamento, porque eu tinha ganhado só aquele Novo Testamento, aquele cinzinha que é distribuído pela sociedade bíblica, sociedade, né? Aí eu ganhei um daquele Novo Testamento e eu tracei, comi, ele era todo marcadinho, tudo que eu achava muito interessante, eu sublinhava, ele ficou gordo assim, de tanto eu folhear e marcar. Aí eu disse, agora eu quero a Bíblia, eu quero comprar a Bíblia, eu quero uma Bíblia para mim. Tinha Bíblia em casa de minha mãe, mas eu pegava as dela, comprei a Bíblia, aí comecei a ler a Bíblia toda assim. Meu primeiro ano de convertida, eu li a Bíblia, toda a Bíblia, várias vezes, eu li muito a Bíblia. Tem crente que tem 10 anos, 20 anos de crente, não conseguiu ler um Novo Testamento ainda, um livro completo. Sabe, irmãos? Aí que dá, não é que eu decorei a Bíblia, ninguém decora, não é que eu sei tudo de Bíblia, não estou querendo aqui passar uma imagem de que sou sabichona, não sou não. Você pode me perguntar um versículo e eu dizer, não sei não, onde é que está, não sei. E nem me lembro mais, de jeito nenhum, pode me forçar, eu não sei onde está. Mas eu já li ele. Eu já li esse versículo. Só que não vai dizer que eu não sei onde está, nem também sei explicar tudo. Que a gente está estudando, a gente continua. A Bíblia é uma fonte inesgotável, irmão. Por isso que tem que se empenhar nela, porque ela tem tanta coisa. Olha, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, quanto mais você quer saber, mais coisas você vai sabendo, vai sabendo. É infinita. Por isso ela é palavra de Deus. Amém, queridos? Qualquer um livro secular, de escritor secular, qualquer um livro também de escritor evangélico, qualquer um livro que uma pessoa escreva hoje, você pode esgotá-lo, você pode dominá-lo, você pode, sabe? Mas a Bíblia ninguém pode fazer isso, porque ela é uma fonte. Ela ainda está saindo água nova dela, todo dia. Desde o momento que ela foi escrita. O que vem dela é novo. Amém, irmãos? É novo. É água nova, que ninguém nunca bebeu. Está aí novo, sempre novo. Isso é uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu sei tudo de Bíblia, domino tudo. Não tem esse. Não tem. Pode ter doutorado, PhD, pós-PhD em teologia, sabe? Viu? E graças a Deus por isso. Por isso que tem que ser firme na palavra. Amém, queridos? Então, querido, qualquer igreja, eu estou falando, que seja firme na palavra, é uma igreja madura, é uma pessoa madura. Eu dou muitas graças a Deus pelo meu equilíbrio. Não é tudo que eu vou acreditando, não. Não é tudo que eu aceito, não. Sou renovada, sou batizada com o Espírito Santo, tenho dons espirituais, gosto de retretré de vez em quando, gosto de barulho, gosto de bênção, gosto de pulo, de bate palma, gosto de todas essas coisas, vocês sabem que eu gosto, mas eu tenho equilíbrio. Amém, irmãos? Não é todo mundo que faz isso que eu vou dizer, ai, abençoado, é cheio de Deus, que nada, eu sou gato escaldado.
sabe? Eu já vi muita coisa. Então, o neguinho chegar para mim, parar, papá, e bata aqui, bata acolá, e me empolgar? Não. Ó o dedinho. Ó o dedinho. Escuto e eu quero ver a vidinha. Quero ver como é que essa pessoa vive. Ela, para mim, só é crente quando, aquilo que eu preguei domingo de manhã, quando ela tem boa reputação, viu? Quando ela é uma pessoa que lá onde ela trabalha, que lá onde ela estuda, que lá na casa dela, ela vive a palavra. Ela anda segundo a palavra do Senhor. Não envergonha o evangelho. Então tem um monte de crente que é firme na palavra, que é seguro na palavra, que vive a palavra. E não é de você olhar para ele e dizer que ele é abençoado, porque ele é bem tranquilinho na dele. Para Deus isso é o que importa. Amém, irmãos? Ele é bem suave e não vive dando um glória a Deus tão alto e ninguém conhece ele como crente tão abençoado, porque as pessoas são assim, são muito fáceis de confundir as coisas. Quando vê alguém porque dá muito glória a Deus, porque bate palma, porque fala muitas línguas estranhas, esse é que é bênção. E aquele irmão que é calado, que é quieto no canto dele, esse irmão, tadinho, esse bichinho está precisando se converter. Acha que porque ele não é abençoado, porque ele não dá tanto glória a Deus, porque ele não faz isso, porque aquele outro. Está enganado, irmão, está enganado. Está muito enganado. Deus é que conhece os corações. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor disse que, olha, a gente vai ter muita surpresa. Gente que você esperava que era isso, era aquilo outro, que de repente não é o que você pensa. Tem que ter equilíbrio. Eu quero ensinar a minha igreja a ser assim, uma pessoa, gente equilibrada. Amém, amados? Seja equilibrado. Seja muito equilibrado. O povo também muito extremista demais e que fala da vida do outro e critica o crente porque você que veste essa calça, você que faz isso, você que faz aquilo, você não é crente. Esse que sobe, sabe, vive num pedestal com uma pose de santidade tão grande, recriminando todo mundo. Cuidado com esse povo. Cuidado com esse povo. Que é radical demais e que vive apontando todo mundo e só ele é abençoado e todo mundo está errado. Cuidado com esse povo também. Tome cuidado. Amém, amados? O negócio é a palavra. Diga a palavra. Só aí a gente poderia falar muita coisa. Deixa eu falar. Perseveravam na comunhão. Diga, na comunhão. Então, irmãos, os crentes, eles perseveravam também na comunhão. Eles viviam unidos, sempre. Havia uma harmonia, não era momentânea e temporal, não. Um tempo estavam unidos, outro tempo estavam se brigando. Não, irmão. Perseveravam, já está dizendo, eram sempre. Viviam uma harmonia. Porque o Espírito Santo gera unidade. E eles viviam assim, irmãos. Não havia discórdias, facções, divisões, inveja, ciumeira, fofoca na igreja. Oh, irmão, oh, que igreja abençoada, hein? Essa era a igreja, não tinha isso, irmão. Ninguém se achava melhor do que ninguém, sabe? Ninguém vivia olhando a vida de ninguém, sabe? Com inveja, com ciúme, com disputa, ninguém disputava cargo, não tinha isso na igreja, perseveravam na comunhão. Então, irmão, era benção demais, era ou não era? Era muita benção, irmãos. Hoje em dia, essa função da igreja está falhando, esse botãozinho para funcionar, esse na igreja está quebrado. Ah, irmão, infelizmente, o tempo que a gente, como pastor, perde para conciliar irmãos que estão brigando na igreja não é brincadeira. O tempo que a gente perde para acalmar os ânimos de irmãos na igreja não é brincadeira. Pelo amor de Deus. De irmão que qualquer coisinha fica com raiva um do outro e fica, sabe, e fofoca, disse-me disse, calúnia e não sei o que, essas coisas, irmãos. Grupinho, inveja, ciúme, gente que vinha para a igreja só para olhar a roupa do outro, roupa africana, ver com que sapato veio, com que roupa veio, se escovou o cabelo, se pintou o cabelo, se botou mega, se tirou mega, se não sei o que. Pelo amor de Deus. Sabe?
Só vem se botar roupa nova. Essas coisas, irmãos. Não existia, irmãos. Não existia. Então, essa aqui é a igreja padrão. É o retrato de como o Senhor quer que a igreja funcione. Perseveravam na comunhão. Comunhão é koinonia. Essa koinonia tem que funcionar em 3 níveis. Comunhão vertical com Deus. Era uma comunhão com Deus vertical. Eles tinham comunhão com Deus. E aí, a comunhão com Deus desaguava para uma comunhão horizontal. A comunhão com os irmãos. Porque quem está em comunhão com o Pai, está também em comunhão com os filhos de Deus, com os irmãos. Amém, irmãos? Com os irmãos. Então, havia essa comunhão em 3 níveis, vertical, horizontal e também social. Não só dentro da igreja, esses irmãos tinham comunhão com os irmãos na igreja, mas tinham também comunhão com as pessoas lá fora. Um compromisso social. Por quê? Eles vendiam as suas propriedades. Olha, irmãos, isso aqui é o que eu acho mais difícil. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, era uma igreja que tinha compromisso também social. Isso eu vejo como que uma vontade de Deus para a igreja dele aqui na terra. A igreja não pode só ficar dentro de 4 paredes, olhando um para o outro, trabalhando só entre os irmãos. A igreja tem compromisso com o mundo lá fora, tem compromisso com o social, de suprir a necessidade dos mais necessitados, começar pelo espiritual, mas também poder ajudar igrejas que têm creche, que têm asilo, que têm trabalho de assistência a menor carente. É o ideal, isso é o certo. Esse é o meu sonho, um dia a gente poder trabalhar com toda a comunidade, trabalhar, abrir as portas e ter condição, ter os recursos